A Assembleia Legislativa do Amazonas cedia Fórum Estadual das Casas Legislativas. Em pauta, a nova lei eleitoral. E no Band Cidade de hoje você vai ver também. Efeitos da chuva em Manaus, teve desabamento parcial de casa e até tromba d'água registrada no Rio Negro. 7 pessoas presas na Operação Interior Mais Seguro, no município de Iranduba. Um dos menores que foi apreendido, ele responde a 7 ações socioeducativas, de crimes análogos a homicídios e 3 tentativas de homicídios. No esporte, tem a volta da preparação do Gavião do Norte para a Série C, depois da vitória e classificação na Copa Verde. E tem ainda a primeira reportagem da série Manaus 352 anos, com a história do crescimento econômico da maior metrópole do norte do Brasil. Em 1884, no início da construção do Teatro Amazonas, Manaus já se destacava frente às outras capitais do Brasil. Olá, muito boa tarde para você. Moradores da comunidade Nobre, no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus, sofrem com a falta de uma ponte no local. Segundo eles, esse problema afeta crianças e idosos. Com bote adaptado, moradores da região encontraram uma alternativa para ajudar os vizinhos a seguir o trajeto. Dona Maria é moradora do bairro há 9 anos e fala das dificuldades que seriam em contornar o bairro com um percurso mais longo. Sempre tivemos essas dificuldades, em relação de nos movimentarmos de um bairro para o outro. Vocês têm que fazer o que para chegar no outro lado? Teremos que dar volta pela rua aqui, Avenida das Flores, para poder chegar dentro da comunidade Nobre. É muito longe? Em torno de 20 a 30 minutos. E só a pé? Só a pé. Essas são as dificuldades que nós temos na nossa comunidade do dia a dia. No último dia 9 de outubro, um caminhão caçamba que tentava passar pela rua Dom Marques de Noronha, no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus, tombou durante a travessia sobre uma ponte de madeira, o que dificultou a vida de quem mora por lá. A ponte de madeira era o principal meio de acesso dos moradores para o outro lado da rua. Enquanto a nova ponte ainda não fica pronta, o jeito é improvisar. A maioria não tem transporte, entendeu? Quem tem um carrinho tem como dar aquela volta que eu te falei, mas quem não tem. Hoje, vários alunos foram para a escola, porque o único que dava para atravessar era um tronco. Mas como encheu o igarapé, aí sumiu o tronco. Para solucionar a situação, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, determinou que uma ponte de concreto fosse construída no local. As obras começaram nesta quinta-feira. Ela está sendo feita para durar no máximo 45 dias. Depois de 45 dias é o prazo, com essa chuva, é o prazo imediato para a ponte de concreto armado. De alvenaria está quase pronta. Então é de 45 dias a 90 dias que ela está pronta. E a gente tem acompanhado esse caso, tinha uma ponte pequena de madeira que foi colocada, mas por conta do volume da água, por conta da chuva de hoje, aí o nível da água cobriu e precisou aí os comunitários tomarem essa medida de atravessar lá de canoa. Agora, mais efeitos da chuva foi um fenômeno que ocorreu próximo ao bairro Colônia Antônio Aleixo. Foi visto no Rio Negro uma tromba d'água, é isso mesmo, esse fenômeno da natureza que tem esse aspecto aí que a gente conhece como um tornado, né? Parece também furacão, mas isso é uma tromba d'água, se formou durante a chuva e caiu chuva forte desde o início da manhã de hoje, aqui na capital amazonense, inclusive várias ruas registraram pontos de alagamento aqui na capital. O jornalismo aqui do Band Cidade recebeu vídeos que mostram esses momentos de alagação nas ruas e avenidas aqui. Os principais bairros afetados foram São José, Novo Israel, Ouro Verde, Monte das Oliveiras, Betânia e o bairro Zumbi dos Palmares. A gente percebe que bairros que foram afetados em diversas zonas aqui da capital amazonense. Segundo a Defesa Civil, as ocorrências mais recorrentes nesse dia de hoje foram desmoronamento, alagamentos e teve também um deslizamento de um barranco na Avenida Altaz Mirim, no bairro São José, na zona leste de Manaus. Se acompanha também aí as imagens de uma casa que desabou parcialmente bem ao lado de um igarapé, de um braço de rio aqui na capital amazonense. O pessoal já trabalhando lá para recuperar essa área. Tudo isso fruto da chuva desta quinta-feira aqui na capital amazonense.
Vamos agora para a previsão do tempo, saber como é que fica então o clima nesta sexta-feira aqui em Manaus e também em Boa Vista. Quem traz os detalhes é Samanta Linhares. Boa noite para você, Samanta. Oi, Neto, muito boa noite também a todos que nos acompanham. A sexta-feira ainda encerra a semana com condição de tempo bastante instável, chuva forte e temporais sobre o norte do Amazonas e também sobre o estado de Roraima. Nas demais áreas do estado do Amazonas também chove, mas a chuva fica restrita aos períodos da tarde e da noite e os volumes são menores. Nesta sexta-feira em Manaus, a temperatura máxima chega aos 31 graus e a chuva pode ocorrer a qualquer hora do dia. O tempo segue abafado e com condição de chuva até meados da próxima semana. No sábado, a temperatura máxima também alcança os 31 graus na capital. Em Boa Vista, o dia começa abafado, com mínima de 23 e máxima que chega aos 30 graus à tarde. O tempo fica bastante encoberto, também tem condição de chuva a qualquer hora. No fim de semana também chove, mas a chuva já diminui bastante de volume na região. Aí, de acordo com a previsão do Instituto Climatempo, previsão de chuva para os próximos dias aqui na capital amazonense. A Polícia Civil do Amazonas realiza a Operação Interior Mais Seguro, lá no município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus. 7 pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido. 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas primeiras horas do dia. Aproximadamente 65 servidores participaram da ação. Bem, essa operação ela faz parte de um conjunto de operações que vem sendo executada nos interiores, que faz parte do programa Amazonas Mais Seguro, né? Que é o quê? A gente tentar levar também para a população do interior essa sensação de segurança, porque nós estamos representados em todos os municípios do nosso estado. Então, nós fizemos a operação em Parintins, na sexta-feira, no decorrer da semana, fizemos em Rio Preto da Eva e ontem fizemos em Iranduba. 7 pessoas foram presas e um adolescente apreendido, suspeito de envolvimento em crimes como tráfico de drogas, armas e homicídios em Iranduba. Um dos menores que foi apreendido, ele responde a 7 ações socioeducativas, né, de crimes análogos a homicídios e 3 tentativas de homicídios. Foi imediatamente deferida a busca e a apreensão dele, ele já se encontra internado. É um menor com participação direta em 5 homicídios praticados na cidade de Iranduba. De acordo com o delegado Raul Augusto, titular do 31º DIP, a Operação Interior Mais Seguro precisou ser bem articulada, já que a localização geográfica do município não é tão favorável. Iranduba, nós sabemos, é cercado por acesso terrestre quanto fluvial. Então há várias opções de fuga, rotas de fuga, e uma das solicitações que eu fiz à doutora Emília era que ele solicitasse um apoio do Departamento Aéreo para que a gente pudesse ter o maior êxito na operação, para que ele lá de cima pudesse visualizar os ramais e eventuais rotas de fugas que poderiam ser empreendidas pelos nossos alvos. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis e devem ficar à disposição da Justiça. E veja, depois do intervalo, movimentação pouco intensa nos 39 pontos de vacinação nesta quinta-feira na capital amazonense. Agora são 17 horas e 58 minutos. O Band Cidade volta em instantes. Band Cidade de volta. Manaus contou hoje com 39 pontos de vacinação, mas o que chama a atenção é que ontem a gente viu que tinha fila, bastante fila, lá no Sambódromo, por exemplo, e hoje a movimentação foi bem diferente. O ritmo de vacinação que estava acelerado em Manaus teve que diminuir a movimentação devido à forte tempestade que começou a cair na capital nesta quinta-feira. Em pontos estratégicos da capital, a movimentação durante o período de chuva é mínima, assim como neste local, no Sambódromo, que fica localizado no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. Neste mesmo ponto estratégico, durante a quarta-feira, houve registro de intensa movimentação de pessoas e de carros para utilizar o sistema drive-thru. Já nesta quinta-feira, o cenário é completamente diferente. A tempestade afastou o público que deveria vir se vacinar.
Nesta quinta, 39 pontos de imunização foram disponibilizados para o público, sendo 5 deles em pontos estratégicos da capital para receber tanto o sistema drive-thru quanto a população que vem a pé. Para se vacinar é preciso levar documento com foto e apresentar na hora de receber a dose. É preciso levar também comprovante de residência. Podem se vacinar na capital pessoas a partir de 12 anos com primeira e segunda dose, e a dose de reforço já está disponível para profissionais da saúde, educação e para idosos acima de 60 anos. Vamos então conferir como é que está a atualização dos casos do coronavírus aqui no Amazonas, com dados epidemiológicos da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosemary Costa Pinto. Dados já aqui no telão do Band Cidade. Nas últimas 24 horas foram 67 novos diagnósticos. O Amazonas chega a um total de 427.304 casos. 13.761 pessoas, infelizmente, perderam a vida por complicações causadas pela doença. Foram 4 mortes nas últimas 24 horas. Preciso ter atenção com esse número que aumentou. A gente tem visto aqui 0 mortes, 1 morte só em 24 horas. E agora a atualização deste dia 20, desta quarta-feira, 4 óbitos nas últimas 24 horas. Ocupação de leitos na casa dos 20%, também houve um aumento aí no número de pessoas internadas. 45 pessoas estão internadas nesse momento, divididos entre leitos clínicos, leitos de UTI, e a gente falou ontem aqui que a maioria das pessoas que estão em leitos de UTI não tomaram a vacina contra a Covid-19 ou não finalizaram o ciclo de imunização. Vamos ver então como é que está os números da vacinação aqui no Amazonas, dados do vacinômetro da Fundação de Vigilância em Saúde, doutora Rosemary Costa Pinto. O Amazonas chega ao total de 4.357.233 doses aplicadas do imunizante contra a Covid-19 em todo o estado, nos 62 municípios, e também divididos entre primeira, segunda dose, dose única, terceira dose, dose de reforço que está sendo aplicada também nos profissionais de saúde e nas pessoas acima de 60 anos. A gente vai continuar acompanhando esses números da vacinação e também epidemiológicos enquanto durar essa pandemia. Falar agora de um item bastante usado antigamente, que tem perdido agora um pouco o seu papel. É o palito de dente. É um item que tem sido usado para várias funções, né? Inclusive tirar pedaços de alimento que possam ficar entre os dentes, por isso o nome. E agora, só que especialistas alertam que o uso deste item pode causar sérios problemas na gengiva, e a saída é usar o fio dental. Comer fora é algo rotineiro para muita gente, principalmente para quem trabalha longe de casa. Mas e quando você está comendo e fica aquela sujeirinha entre os dentes e não tem escova por perto? O que você faz? Quando é em casa, eu uso o fio dental. Mas quando eu estou em restaurante, eu sempre uso o palito de dente. É quase praticamente para mim uma tradição. Tirar aquela sujeirinha que fica sempre depois da alimentação, né? Mas eu já me machuquei, já sangrou minha gengiva, né? Mas eu consegui resolver assim, rapidinho. Então. Com certeza você já deve ter passado por uma situação dessas, né? Geralmente a opção mais comum para resolver isso é com a utilização de um palito como esse. Ele até pode ajudar a remover os resíduos, mas de acordo com os especialistas, não é o ideal. A questão do cuidado do uso do palito é mais quando você vai exercer uma força inadequada naquela região, que você vai tirar algum resíduo de alimento e você pode machucar essa gengiva. Vai causar um sangramento, vai fazer uma exposição de gengiva, vai fazer alguma exposição de dente mesmo, uma exposição dentária, né? Ou seja, por mais simples e fácil de encontrar que seja, o palito deve ser evitado. E é aí que entra outra alternativa, o fio dental. Essa cirurgiã dentista explica como fazer o uso. Eu indico 3 vezes ao dia, que seria no café da manhã, no almoço e na janta, fazer o uso do fio dental. Então, quando terminar de comer, lembre-se de optar por usar um fio dental para remover os resíduos dos dentes.
Fio dental, sim, eu uso. Não todo dia, né, que a gente acaba esquecendo, né? Mas sempre que eu me lembro, eu procuro usar. E começou hoje o primeiro Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas, que é direcionado a dirigentes das câmaras da capital e do interior do estado. As informações com a repórter Rebeca Santos. Vereadores, prefeitos e servidores das câmaras municipais participaram do primeiro dia do evento. Esse fórum vai ser muito importante, porque a gente precisa ajudar a fortalecer todo o legislativo do nosso estado. Então, nós vamos ter vários cursos. Nós vamos ter aqui curso para lei orgânica, nós vamos aqui também ajudar a dar o suporte para que eles possam reformular a lei dos municípios do interior do estado do Amazonas. Nós vamos também aqui dar e ajudar aqui com marketing digital, enfim, vários cursos buscando melhorar o legislativo no interior do estado do Amazonas. Um dos objetivos é fazer com que os vereadores consigam aperfeiçoar suas atuações no parlamento. Os poderes são harmônicos, mas não na prática. O que a gente está vendo é uma interferência dos poderes em algumas casas legislativas. Então aqui, aproveitando esse evento de 400 vereadores vão passar aqui, o que nós precisamos aqui é fortalecer e buscar uma união para que os poderes legislativos, de fato, as prerrogativas do legislativo sejam fortalecidas, sejam garantidas e não interferidas. Cursos e palestras contendo atualização de leis e também regimes internos dos parlamentos também vão ser apresentados ao longo dos 2 dias do evento. É uma grande oportunidade dessa aproximação das câmaras municipais com o legislativo estadual, para assim a gente poder, nesse trabalho, nessa conversa, nesse diálogo, poder fortalecer ainda mais o desenvolvimento do nosso interior. O fórum pretende ainda quebrar as barreiras com relação à distância física entre os municípios. Obrigado, Rebeca. Veja no próximo bloco a nossa série de reportagens em homenagem aos 352 anos da capital amazonense, Manaus. Agora são 18h09. Band Cidade volta já. Band Cidade de volta. Falar agora de esportes aqui no Band Cidade, falar do Manaus Futebol Clube, que venceu ontem o Porto Velho por 2-0 pela Copa Verde, se classificou para a próxima fase da competição, onde vai enfrentar o Remo, ainda sem data e sem local para essa partida. E agora o Gavião do Norte volta a virar aí todas as suas atenções para a Série C do Brasileirão, quadrangular final. Vai ser o quarto jogo nesse fim de semana contra o Ipiranga. Manaus jogou contra o Ipiranga no último fim de semana aqui em Manaus, agora é a hora do jogo da volta. O Manaus vai até o Rio Grande do Sul enfrentar a Locomotiva, que é o nome que é dado carinhosamente pelos torcedores da equipe do Ipiranga, e o Gavião do Norte precisa da vitória. Manaus estava em primeiro lugar do Grupo B, do quadrangular, mas com esse resultado foram 2 empates nos últimos 2 jogos, as últimas 2 partidas pela Série C do Brasileirão, 2 empates contra o Tombense, também contra o Novo Horizontino. Chegou a hora de voltar a vencer para a gente poder figurar novamente em primeiro lugar do grupo. A gente lembra que os 2 primeiros colocados dessa fase do quadrangular final da Série B do Brasileirão avançam para as semifinais e os 4 times que vão para as semifinais já estão garantidos na Série B do Brasileirão. O acesso é isso que o Manaus precisa e o que o torcedor do Gavião do Norte torce diariamente para ver o acesso do Gavião do Norte à Série B do Brasileirão. A gente fica na torcida. Esse fim de semana tem jogo no sábado, Paysandu contra o Ituano, mas a gente traz mais detalhes sobre a Série C do Brasileirão, que tem exclusividade aqui com a tela da Band. E olha só, hoje iniciou a 4ª edição da Feira Internacional de Gastronomia Amazônica do Norte do país. É o FIGA e deve seguir até o dia 23 de outubro lá no Centro de Convenções Vasco Vasques, na Avenida Constantino Neri. A repórter Rebeca Santos está por lá acompanhando. Vamos acompanhar aqui a gente até o telão do Band Cidade para falar com a Rebeca, que vai falar para a gente os detalhes dessa feira gastronômica. A gente tem uma certa... Já está gabaritado, né? O Amazonas, Manaus com feiras gastronômicas, e a FIGA é mais uma que é sucesso, não é isso, Rebeca? Muito boa noite para você.
Neto, boa noite a todos que assistem ao Band Cidade. Está acontecendo já a partir de hoje a 4ª edição da Feira Gastronômica aqui da Amazônia. Essa feira ela já vem acontecendo ao longo de todos esses anos e é sempre, claro, um sucesso, porque se tem uma coisa que o amazonense gosta é de culinária, gastronomia, curtir aí várias opções aí de pratos. Então, para quem gosta, pode comparecer até aqui no Vasco Vasques, que é onde está acontecendo. Essa feira ela reúne aí a culinária de vários países, e então para quem gosta é uma ótima sugestão. Ela começou hoje já ao longo da tarde e amanhã também vai seguir, essa exposição vai seguir até o próximo sábado. Lembrando também que os ingressos podem... Infelizmente, a gente perdeu o contato com a Rebeca Santos, que fala sobre a Feira Internacional de Gastronomia do Amazonas. Se voltar ainda há pouco, você falava do ingresso, Rebeca, quando a gente perdeu o sinal. Como é que faz para ter acesso aí à FIGA? Ótimo, voltamos. Isso mesmo, a gente falava no momento que caiu o sinal sobre a questão dos ingressos. Então, para adquirir é só ir no site da Brasel, que é a Associação... Bom, no site da Brasel você tem todas as informações. Obrigado a Rebeca Santos. A gente volta a falar do fígado ainda nesta sexta-feira, durante a semana aqui no Band Cidade. Falar agora da nossa série de reportagens. Manaus completa 352 anos no domingo, dia 24, e a cidade que concentra o maior fluxo econômico da região norte do país está entre as 10 maiores do Brasil. O Centro Histórico de Manaus guarda a riqueza de um dos períodos mais prósperos da cidade. Os prédios centenários indicam a antiga aparência da Paris dos trópicos. Construções imponentes, que foram símbolo de uma economia em ascensão, mas que hoje destoam diante do cenário da grande metrópole. Com o passar do tempo, tudo mudou. A economia foi um dos principais fatores que influenciaram na nova identidade desse povo. Em 1884, no início da construção do Teatro Amazonas, Manaus já se destacava frente às outras capitais do Brasil. Desde aquela época, já era possível vislumbrar o grande futuro da cidade que se tornaria a maior economia da região norte. Nós tivemos o primeiro ciclo, o ciclo da borracha, que foi aquele grande período onde tivemos essa fartura, essa beleza que está representada aqui no momento onde nós estamos, né? Que a Praça São Sebastião, o Teatro Amazonas, nós tivemos aquele período dos ingleses, onde Manaus foi na verdade o centro do Brasil. Mas esse apogeu durou poucas décadas. Manaus perdeu sua maior fonte de riqueza e passou mais de 20 anos sem perspectiva de crescimento. Até que em 1967, o progresso chegou ao coração da Amazônia. O modelo Zona Franca transformou a cidade Baré no... Prestes a completar 352 anos, e nesta sexta-feira aqui no Band Cidade você acompanha a evolução cultural da capital amazonense, com o teatro que faz parte da nossa história também na economia, na cultura, e está presente como uma das grandes maravilhas aqui da nossa capital amazonense. Amanhã a gente traz mais um pouco da história de Manaus. No programa Amazonas Urgente, a gente também traz duas reportagens, uma reportagem que vai trazer, na verdade, dois aspectos: o que funciona e o que não funciona aqui na capital amazonense, o que a gente tem para comemorar e o que tem para pensar em melhorias aqui em Manaus. Você não pode perder amanhã, a partir das 11h30 da manhã, com Eduardo Galvão. O Band Cidade fica por aqui, mas esta edição continua disponível na internet, na nossa página da Band Amazonas no Facebook e também no nosso canal no site youtube.com. Para saber mais também sobre os bastidores aqui da Band Amazonas, você pode acessar o nosso Instagram, o @BandAmazonas, ou mandar mensagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.